Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Técnico. E aqui você já sabe, a gente traz soluções práticas relacionadas à segurança do trabalho. E hoje nós estamos recebendo aqui dois profissionais. Um você já conhece, que é o Ronaldo. Boa tarde todo mundo. Prazer novamente. Estamos aqui demorando um pouquinho mais para gravar, mas estamos aí de novo. O que importa é que conteúdo não falta, né, Ronaldo? Sim, bem isso. Todo dia é conteúdo novo. E estamos recebendo hoje como convidado especial o Dr. André. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mayara. Boa tarde a todos. Ou bom dia, dependendo do horário que você está falando. Queria agradecer ao Ronaldo pelo convite e espero contribuir um pouquinho aí sobre o assunto. E hoje o nosso assunto é um pouco complicado, né, gente? Nós vamos falar sobre acidente de trabalho. E eu quero começar já com aquela pergunta clássica. O que é considerado um acidente de trabalho? Posso começar? Pode começar. Então, tá. Bom, o acidente de trabalho, ele é considerado como o evento, dano sofrido pelo empregado no exercício do seu trabalho, no ambiente do trabalho, que resulta numa incapacidade ou permanente ou temporária, ou até mesmo a morte do trabalhador, né? Tem gente que confunde que o acidente de trabalho precisa ser algo significativo na vida do trabalhador, mas não é. Não precisa ter um afastamento, uma incapacidade permanente para ser considerado como acidente de trabalho, né? Eu acho que durante o podcast a gente vai falar um pouco mais sobre os tipos de acidente de trabalho, né? Mas a gente tem mais de um tipo. A gente tem um acidente típico, a gente tem a doença ocupacional e o acidente de trajeto. Acho que mais para frente eu vou falando um pouquinho sobre cada conceito, mas de maneira simplificada seria esse o conceito. E complementando, Mayara, para ficar assim, eu acho o entendimento um pouco também mais fácil, o funcionário tem que estar a serviço da empresa. Então o pessoal acha que às vezes, vamos supor, o cara saiu da empresa, está lá no bar tomando uma cervejinha, machucou, sei lá, alguma coisa, acidente de trabalho, trajeto. Não é bem assim. Então tem que ser a serviço ali da empresa. Isso, é correto. No acidente de trajeto, a pessoa tem que estar, inclusive, no trajeto da casa do trabalho na casa. Se passou no bar para tomar uma cervejinha, por exemplo, já não é considerado como um acidente de trajeto. E vale a pena lembrar que também conta um determinado período, né? Senão a pessoa fala assim, eu estava no trajeto da minha casa, mas 2 horas depois de ter saído do trabalho, tem né? a questão na relação do espaço-tempo, né? Depois de 3 horas sair do trabalho. Tá, às vezes, na mesma rota, mas isso vai ser discutido e provavelmente não vai ser considerado como acidente de trabalho. Porque também tem essa, né, Mayara? Vamos pensar assim, em São Paulo, às vezes a pessoa demora quantas horas para chegar em casa? Aqui em Londrina, vamos colocar que demora chutando alto 1 hora, 40 minutos. Então, você tem que ter esse bom senso. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o e-social, como que é feito esse lançamento do acidente de trabalho lá? Tudo tem que ser reportado? Isso. Na parte do e-social funciona assim. Ele pede para a gente enviar esses 3 tipos de acidente, que é o trajeto, o típico e o de doença. Antigamente tinha como se fosse um sisteminha que enviava tudo por lá. Ela chamava CatWeb, lembra? E aí agora esse sisteminha eu acho que ele ainda existe, mas ele não comunica com o e-social. Ele foi meio descontinuado, mas ele ainda existe lá. Então toda vez que a empresa tem um acidente de trabalho, que entra nessas 3 características, ela tem que enviar. O prazo que pede no e-social é 24 horas. É muito difícil ser cumprido, tá? Por quê? Normalmente quando o acidentado vai para o médico, como que é o nome? O atestado ele demora para sair. Aí as empresas perguntam, Ronaldo, nossa, mas não deu tempo de enviar no dia útil, aí em 24 horas. Eu vou tomar multa? Até hoje a gente nunca pegou nenhuma multa nisso. O que a gente recomenda é abrir a CAT e enviar. Demorou 3 dias pro cara me trazer o atestado, mas beleza, envia assim que ele tiver com o atestado, porque o atestado é um campo obrigatório, então a gente não consegue enviar essa CAT sem atestado médico. Então isso vai barrando ali, fica travando um pouquinho. Mas até hoje a gente tem que envia. Demorou 1 semana, deu certinho o atestado na hora, já vamos enviar. Então a comunicação é feita assim. E falando aí em CAT, aproveitando que você já puxou isso pro podcast, todos os tipos de acidente de trabalho precisam ser abertos um CAT? A gente recomenda que seja acima de 15 dias que vai ficar afastado, tem que abrir de qualquer forma. E a gente recomenda acidentes assim, vou te dar um exemplo, Mayara, o cara foi lá, tava mexendo em papel assim, da impressora. Sulfite. Fez um cortezinho no dedo.
Vai gerar um afastamento? Não. Provavelmente não. Tem alguma medida que pode ser feita? Pode, mas não precisa necessariamente abrir CAT para isso. Ele não vai ter afastamento perante isso. Mas os graves, os acima de 15 dias, tem que abrir. Ah, mas deu um afastamento lá de 4 dias. Beleza, abre. Mas esses que assim, a pessoa estava andando ali no chão, tropicou, caiu, bateu o bumbum no chão. Tá, a gente pode fazer na parte de segurança do trabalho alguma coisa para ver por que aconteceu isso. Mas abrir uma CAT se não teve nenhum tipo de dano, nada, não recomendamos. Só complementando, é importante que tenha essa comprovação do dano, desculpa. E tem até uma... Não é polêmica, tem uma tese recente do TST que chama tese 125. O que ela fala? Ela fala que é um posicionamento da Justiça do Trabalho, né? O TST é o Tribunal Superior do Trabalho, é a última instância da Justiça do Trabalho. E ela promulgou uma tese no sentido dos tribunais seguirem essa orientação. A gente ainda não sabe como vai aplicar, porque ela é muito recente, ela é de abril agora. Mas o que ela fala? Que mesmo com menos de 15 dias, isso pode ser considerado como um acidente de trabalho, né? Então, isso traz uma insegurança jurídica grande, porque às vezes o infortúnio que o trabalhador vai ter, ele não é nada muito grave. Então, e a gente não tem isso bem desenhado, como que vai ser. Então, isso nos traz um pouco de segurança. Por isso que eu acho importante investigar o que de fato houve. Se de fato teve uma lesão, se isso resultou num afastamento, ou se não foi nada demais, né? Mas é algo que a gente vai ter que ficar atento e é uma novidade, porque até então não tinha essa discussão. Sempre tinha o conceito de que o acidente de trabalho, para ter o direito de estabilidade, etc., você teria que ter um afastamento superior a 15 dias. Essa tese 125 derrubou isso. Não sei como vai ficar o posicionamento. A gente vai ter que acompanhar para ver se os juízes vão seguir essa mesma linha aí, que é a tendência. Ele tá desse jeito, tá dando margem para que caso abrir uma CAT, né, André? Né, o cara se machucou 3 dias afastado. Se abrir uma CAT, vai gerar estabilidade. Então, essa tese que o doutor falou, tá dando essa margem de interpretação. Aí vai ter que ver como que os juízes vão analisar. Eu achei importante pontuar, só para deixar esclarecido, que às vezes, em alguns casos, mesmo com menos de 15 dias, a gente vai ter aí a caracterização do acidente de trabalho e a necessidade de abertura da CAT. E acho que é importante a gente lembrar que, independente do grau de acidente, como você comentou, Ronaldo, sempre é importante a gente trazer essa investigação e tentar entender por que aconteceu. Eu posso fazer alguma coisa para evitar, né? Isso, na segurança do trabalho a gente tem até como se fosse um formulário, uma ficha, que é de investigação de acidente de trabalho. Aí, as empresas que têm a parte do SESMIT ali, o Tec Segurança dentro da empresa, eles mesmos investigam. Algumas empresas a gente chama a gente vai lá e vai conversar com o funcionário, o que aconteceu, com testemunha, caso tenha, para tentar identificar o motivo daquele acidente. Porque às vezes, Maiara, é coisa simples, tá? Já aconteceu da pessoa estar correndo na escada e cair, tropicar e cair. Então, não pode correr na escada, é só orientação. Então, assim, a gente tem que investigar o porquê. A pessoa machucou o dedo, mas por quê? Porque tinha uma proteção, a pessoa tirou a proteção para mexer na máquina. Então, daí você vai descobrindo os motivos. Então, às vezes, a falha é da própria pessoa, humana, né? Por isso que a gente tem o trabalhador tem que comunicar, né? Não dá para a empresa adivinhar também em algumas situações. E tem que ter o bom senso, a noção, né, gente? Com certeza. Certeza. E acontece alguma coisa se... Passado esses 15 dias, eu sei que a gente está aí num período aí de transição, sem saber o que vai acontecer, mas no caso da empresa não fazer o CAT, acontece alguma coisa para ela, doutor? Pode acontecer, né? Por que pode acontecer? Se não for emitido o CAT, a empresa pode sofrer uma fiscalização, né? Ser penalizada por isso, né? Além disso, o trabalhador que teve aí o acidente de trabalho não comunicado, ele pode ingressar com uma ação judicial contra a empresa, né? E isso pode ser um critério que vai utilizar de fundamento o juiz para, às vezes, aumentar ou não uma condenação numa eventual ação trabalhista, né? Então, acho fundamental. Eu não sei exatamente valores, Ronaldo talvez saiba melhor do que eu, mas eu sei que não são multas baixas, né? Dada a complexidade do tema. Perfeito. E existe alguma regra na hora que a gente vai emitir esse CAT quando acontece o acidente de trabalho? Tem algumas regrinhas que tem que seguir, mas na hora da emissão. Vou te dar exemplos. A gente precisa do atestado com a quantidade de dias afastado, é uma regra.
Seu atestado tem que ter o nome do médico, que foi o médico que deu o atestado. Acontecia, e o CID. Antes acontecia muito dos médicos não preencher o CID, porque não era obrigatório preenchimento. Então agora toda vez que tem, a gente está orientando as empresas, não esquece de preencher o CID, não esquece de pedir para preencher o CID, que a gente não consegue fazer isso. Então tem algumas regras que tem que seguir. Local que aconteceu o acidente, que parte do corpo que foi atingida. Então é todos uns parâmetros lá que a gente tem que descobrir, saber como que foi para preencher. Perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre a questão dos tipos de acidente, que o doutor começou a falar lá no início. Explica um pouquinho pra gente. O de trajeto, acho que a gente já conseguiu já pegar tá um aí pouco claro, né? Então, só para fixar, o acidente de trajeto é aquele que ocorre no percurso da casa do trabalhador até o trabalho ou o inverso, né? Ele sai do trabalho até a casa dele. Se ele tiver um deslocamento que foge essa rota, isso pode descaracterizar o acidente de trabalho, né? E tem a questão do tempo que o Ronaldo bem pontuou, né? Se foge do tempo convencional de deslocamento, isso também pode ser descaracterizado o acidente de trajeto. Mas a gente tem um acidente típico, que é aquele que o empregado sofre no ambiente de trabalho, né? Através da sua atividade profissional. E temos a doença ocupacional, né? A doença ocupacional é aquela que, de acordo com a legislação, ela é equiparada ao acidente de trabalho. O que isso quer dizer? Que tem o mesmo efeito prático. A pessoa fica doente em razão da atividade que ela exerce, né? Essa doença ocupacional, ela se subdivide tanto em doença do trabalho quanto doença profissional. A doutrina faz essa diferenciação, né? A doença ocupacional seria gênero, enquanto doença do trabalho, doença profissional seria espécie. Mas, a grosso modo, é a pessoa que adoece em razão da função que ela exerce, né? Tem algumas profissões que têm já um risco inerente àquela atividade e outras que não necessariamente. Um exemplo disso seria a LER, né? O esforço repetitivo, que dependendo do movimento que a pessoa faz no seu dia a dia, isso pode causar uma lesão. Ela vir a adoecer por conta disso e, em razão disso, ter aí uma estabilidade, ter o direito até uma indenização. E uma coisa que é legal pontuar, Mayara, que o acidente normalmente acontece no momento, né? Acidentou ali. A doença demora um tempo, então é a longo prazo. Verdade. Ela vai, ao pouco, a pessoa vai adquirindo até que é constatado que ela ficou doente por causa do trabalho. Não é um evento súbito, né, Ronaldo? Ela vai adoecendo com o tempo. Ela vai começando, demora, então não é da dia para a noite que a pessoa vai ficar doente. A gente tem aquele acidente, né, que é o que, de repente, a pessoa, ela tá carregando um peso, o trabalho dela é esse todos os dias, de repente cai lá 20 quilos em cima do pé. E ele precisa ficar afastado um tempo. Aí esse seria algo ali o acidente típico. Né? Isso mesmo. Travou a coluna, tá lá para pegar uma caixaria lá, fez um esforço, travou. Então isso pode ser caracterizado como acidente típico. E aí a gente tem a questão também da doença emocional, ela entraria dentro do acidente de trabalho ou não? Com certeza. Né? A gente principalmente agora com a NR1, né, teve aí o fortalecimento disso. Eu costumo falar para os meus clientes que isso já existia. A diferença é que agora está documentado, mas essa construção não vem de agora. O adoecimento, da saúde psíquica, emocional do trabalhador, ela também pode ter como origem o trabalho. É um ambiente de pressão, de falta de respeito, enfim, condutas de assédio pode caracterizar, a pessoa pode vir a ficar doente. E é o mal do século, né, Ronaldo? Hoje em dia, muita gente tem problema aí de depressão, transtorno de ansiedade. E o trabalho, se for comprovado que ele foi uma causa para que isso surgisse, ou uma concausa que contribuiu para que aquilo se agravasse, isso pode sim ser considerado como um acidente de trabalho. Que foi o que a gente conversou sobre esses riscos que são os psicossociais nos outros podcasts. Né? Então foi por causa disso também que foi inserido esses riscos para a gente começar a abordar. E no caso da doença emocional, também tem que abrir um CAT? Depende, né, doutor? Vai ter que descobrir o motivo. O problema da doença emocional é que é difícil a gente estabelecer, e eu não sou médico, vou pedir licença para os médicos, mas a gente estabelecer uma origem apenas, porque as doenças emocionais, ela pode ter origem no ambiente familiar, social que a pessoa convive, do trabalho, então teria que investigar bastante, né, a origem, através de um profissional, né, apto para isso, e daí se constatado que aquilo foi desencadeado pelo trabalho, eu acredito que poderia até abrir um CAT, mas a gente tem que ter um pouco de cautela, porque não necessariamente ele pode estar relacionado com o trabalho.
Aí, nesses casos, Mayara, a investigação parte do médico responsável pela empresa, que é o médico coordenador. Então, esse é um médico especialista na parte de medicina do trabalho, então ele vai investigar. Porque é igual o doutor falou, a gente não é médico. Então, por mais que a gente tenha uma noção, só que na hora que chega a parte clínica, eles vão ter muito mais noção que a gente. Então, eles vão investigar a fundo. Caso for constatado que é relacionado, ele vai pedir para abrir uma CAT relacionada à doença. E um médico especialista de preferência também, né? Porque um psiquiatra, por exemplo, eu acredito que esteja mais apto para laudar esse tipo de situação do que um ortopédico, enfim, ou qualquer outra particularidade aí. Isso. E a comprovação, então, do acidente de trabalho, ele vem sempre através de um profissional, um médico? De preferência, né? Não necessariamente, porque às vezes o acidente pode resultar na morte, né? Não precisa de um médico para mais que tenha um laudo aí de morte, mas de preferência através de um médico para que vá constatar a incapacidade, a extensão dessa incapacidade da pessoa, a extensão do dano. Então vamos pegar aquele exemplo da caixaria. Se a pessoa teve uma hérnia lá, isso tem que ser constatado através de um laudo, uma ressonância, né? Para ver o grau da lesão, ou se for algo mais simples, então de preferência através de um laudo. E tem algumas coisas que são mais imediatas, né, Mayara? Pensa assim, um marceneiro cortando uma madeira, cortou o dedo ali, não tem muito o que fazer, né? Exatamente, foi isso que eu pensei. Vou dar um exemplo claro que aconteceu essa semana, foi lá em Curitiba, lá para aquele lado que explodiu uma fábrica lá, matou 8 pessoas lá, vocês caras sabendo? Eu não fiquei sabendo. Explodiu, acho que não lembro o nome da cidade, é perto de Curitiba. Explodiu uma fábrica lá que mexe com fogos. Nossa. À noite, assim, mais ou menos 5 da manhã. E daí matou umas pessoas que começou a investigar o motivo. Então, assim, todo mundo sabe que ali foi acidente de trabalho. Então, teve óbito e aí agora vai ser investigado. Só que nesse caso entrou até Ministério Público, né? Não foi só a questão da empresa. Porque daí passa a se investigar até a parte criminal, né? Quem tem da onde veio a responsabilidade, se teve alguma falha, enfim, é complexo quando envolve morte. Exatamente. E falando um pouquinho sobre o afastamento. O trabalhador sofreu aquele acidente, ele vai precisar ficar afastado por mais tempo. Como que é feito esse registro diretamente ali no e-social? Também é instantâneo, automático praticamente? Afastamento é assim, quando a gente abre a CAT, a gente pega o primeiro dado do atestado ali, vamos supor, 10 dias afastado, tá, Mayara? Então a gente vai lançar isso, ele vai ficar afastado 10 dias. Vamos supor que é superior a 15 dias. Quando é superior a 15 dias, ele começa já a ir para a parte do INSS lá. Então a gente vai lançar isso aí, vai ficar lá registrado. Então tudo automatizado. Porém, acontece muito assim, eu vou te dar um exemplo. A pessoa pegou uma testagem de 5 dias, referente ao acidente, passou 5 dias, ela voltou no médico, o médico deu mais 10 dias para ela, referente ao mesmo acidente. Na nossa CAT que a gente abre só com o primeiro atestado, que foi o primeiro que foi emitido ali. Esses outros 10 dias que entrou depois, ele entra em outro evento que é relacionado à folha de pagamento, parte contábil, que chama afastamento temporário. Então, daí a contabilidade vai lançar lá que ele teve mais dias, mais 10 dias, mais 20 dias, fora aquele primeiro. Então, isso é tudo registrado automaticamente. Na hora que você lança lá, ele vai ser enviado, vai bater e vai ficar a informação lá no INSS. E a partir dos 15 dias passa a ser responsabilidade do INSS. Sim. A empresa já não tem mais... aí não tem muito mais o que fazer, né? E quais são as sequelas que podem dar o direito ao trabalhador a um auxílio acidente, doutor? É difícil apontar quais são as sequelas, né? Mas o que eu poderia dizer é o seguinte: os danos de maior monta, vamos dizer assim, então a pessoa que ficou mais machucada, ficou mais doente, isso pode resultar numa indenização, né? Numa ação judicial, o que pode ser avaliado, né? A culpa da empresa, né? Onde teve responsabilidade de cada parte na ocorrência do acidente. Então, por exemplo, num acidente, voltando no exemplo da caixaria, que a pessoa estava levantando uma caixa. O que o juiz, né, o perito que for nomeado num processo, ele vai investigar. Vai investigar se a quantidade de peso era adequada, né? Tem um certo limite que o trabalhador, enquanto homem, pode levantar de peso, a mulher pode levantar de peso, se teve o treinamento para aquilo ter acontecido, se ele estava utilizando os equipamentos próprios adequados para aquilo, né? Então, se vamos supor que na conclusão desse processo judicial que eu estou exemplificando, seja de que a legislação não estava sendo cumprida a contento, não estava com o EPI adequado, estava elevando um peso maior do que ele podia, né? E a tendência é que a pessoa ganhe um processo judicial contra essa empresa, né? Aí a gente vai estar falando em indenização financeira. Se
desse acidente, se a pessoa que travou a coluna teve uma incapacidade permanente para o trabalho, normalmente como que os juízes fazem? Eles estipulam a expectativa de vida da pessoa, se a pessoa é arrimo de família ou não, né, renda familiar, para fixar um valor, né, e calcular um pensionamento. Esse pensionamento ele pode ser tanto na forma mensal, pagando todo mês. Estou com um caso de um cliente meu que teve um problema nesse sentido vai ter que pagar, né? Teve uma situação lá que não teve como evitar, mas o juiz ainda assim condenou. E pode também falar para pagar isso numa oportunidade só. Né? De uma vez só, o que pode trazer um potencial econômico muito grande para a empresa. Isso pode, às vezes, quebrar a empresa. Então, daí a importância para a gente prevenir, investir em treinamento, em segurança, né, Ronaldo? Sim, e na segurança do trabalho, Mayara, a gente fala que tem 3 pilares que acontece o acidente. É um desses 3 que aconteceu, tá? Ou é o ambiente em si, que estava inseguro, a máquina sem proteção, fio ali solto, a pessoa tomou choque, ou a própria pessoa não teve o treinamento específico para isso, também deu uma, né, vacilada ali, ou também a própria pessoa vou te dar um exemplo claro, tá na hora, tá pensando em outra coisa. Então, se a pessoa, o André trabalhasse numa marcenaria e o André tava lá cortando madeira, aí ele brigou com a esposa dele, uma noite antes, aí ele tava pensando naquela discussão e tá aqui, ó, automático, na hora que vê foi o dedo junto. Então, isso também acaba acontecendo, às vezes a pessoa não tá bem no dia. Ou outro exemplo, a pessoa tá mal, se sentindo mal, assim, tá com gripe, tá se sentindo mal de virose, alguma coisa desse tipo. Então, assim, as pessoas às vezes não tá bem para fazer só trabalho, complementando, né? Ronaldo, nesse caso, nesse exemplo que você falou, no caso da pessoa tá desligada, né, fazendo o trabalho dela e não prestando atenção, e se for comprovado que foi descuido do trabalhador, né, não necessariamente a empresa vai ter que indenizar. A justiça pode entender que o trabalhador, né, teve culpa exclusiva na ocorrência do acidente e, por consequência, isentar a empresa de ter que pagar uma indenização. Então, isso tem que ser avaliado. Sim, também. Tem que ser avaliado. Quando a gente está defendendo as empresas, é isso que a gente busca investigar, né? Por que aconteceu? Até qual que é a responsabilidade também do trabalhador. Porque, outro exemplo, né, André? Vamos dar um exemplo assim, uma empresa que tem serviço em altura. O trabalhador tem treinamento, a empresa fornece os EPIs, tem tudo certinho descrito lá, os procedimentos, aí o trabalhador sobe lá e fala, não vou colocar o cinto não, vai ser rapidinho, cai. Que culpa a empresa teve, tecnicamente, nisso? Então, aí tem que ser investigado, é igual o André falou, então não é tudo que... Por isso que tem que ter uma boa investigação em cima. Aí a importância da investigação, de ter o treinamento assinado, Sim. Né, Ronaldo? Ter tudo documentado, né? Tudo documentado, por testemunho muito mais difícil você provar. Eu dei o treinamento para tal colaborador, mas cadê o certificado? Né? Então, daí a importância, porque nessa hora a gente vai estar muito mais amparado, fica muito mais fácil a nossa vida enquanto advogado para poder defender. E a gente volta naquela questão da prevenção, que a gente sempre fala em todos os episódios, do quão importante é você ter todos os processos, fazer os laudos, colocar lá quais são as ações que precisam ter e não deixar engavetado, né? Tem que ser uma coisa dinâmica, né? Então o pessoal acha que é só fazer o documento, tá pronto, não tem mais problema. Não, lá no documento vai ter várias medidas que a gente coloca de melhoria. Ou mantém alguma coisa, ou melhora alguma outra coisa, ou às vezes não tem nada e a gente orienta. Então tem que ser dinâmico, tem que ser uma mudança dinâmica. Só que hoje em dia, falar bem a verdade, normalmente a pessoa pega o documento, depois eu vou ver, não vê, e deixa lá. Aí só vai atrás quando acontece alguma coisa, né? É sempre assim, 90% dos casos. E o próprio treinamento do funcionário já é uma medida, né? Já é pra gente deixar ali todos os pontos nos is e torcer para que o trabalhador também faça, né, o trabalho dele ali seguindo todas as normas de segurança. E, Ronaldo, o que acontece se uma empresa emite muitas CATs ao longo do ano? Tem algum alerta, assim, que de repente o Ministério começa a perceber? Fala assim, essa empresa tem alguma coisa. Sim, quando a gente pensa assim, a gente está enviando muita coisa lá de uma empresa. Querendo ou não, uma hora ou outra, alguém pode dar uma fiscalizada e aparecer lá, a empresa tem 50 funcionários, André, e, nossa, me enviou 20 CAT no ano, tá acontecendo alguma coisa nessa empresa, vamos investigar. Então, assim, acontece. Mas não é por causa disso que as empresas devem deixar de omitir as CAT. Então, assim, tem que ser informado.
Só que daí Ronaldo, então como que eu faço para não emitir CAT? É só não ter acidente, então investe na segurança do trabalho. Então, mas assim, caso as empresas emitam muita CAT, normalmente ligam um alerta lá no pessoal e eles vão fiscalizar a empresa para ver por que está acontecendo aquilo ali. Ou doença, né, André? Isso. Às vezes tem empresa que adoece muito relacionado ao trabalho. Tem empresa que tem esse adoecimento por setor lá, né? Então, essas linhas de produção, né, principalmente, não é o caso de todas, né? Estou sendo generalista, mas acontece. É comum, às vezes, ter problema de LER em determinado setor, né? Isso fica no radar. Sim. E quanto mais caso tem, mais tende a ter fiscalização. E é assim também, tá, Mayara? Quando tem um acidente muito grave de morte, normalmente aquela empresa fica ali no radar muito tempo. Então, mesmo se for uma empresa de porte menor, então vai ter sempre alguém ali dando uma investigada para ver se a empresa está melhorando ali nessas medidas. E a fiscalização está sempre em dia, né? Sempre em dia. E se a gente pudesse listar alguns benefícios, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, em relação à abertura da CAT, quais seriam esses benefícios? Eu vejo o melhor benefício é a parte jurídica, né? Não, com certeza. Você fica Amparado. melhor amparado numa eventual fiscalização, né? Você, então, se tiver uma fiscalização, você não vai sofrer uma penalidade por isso. O trabalhador também, por outro lado, se ele tiver qualquer direito a um afastamento previdenciário, né? A gente está falando também só sobre a ótica da empresa. Do lado do trabalhador também, você vai garantir que esse funcionário, esse colaborador, tenha o direito a receber um auxílio acidente, por exemplo, né? Enfim, numa eventual ação judicial, se for o caso, se você tem a documentação, né, regularizada, também você tem mais chance de atenuar aquela situação, aquela indenização, se eventualmente for condenado, né? É muito pior, como eu disse, a empresa teve culpa no acidente, né? Tem lá nem a CAT emitida, o juiz pode, numa condenação, ser critério para aumentar uma indenização, né? Aplicar o caráter punitivo, talvez, daquela indenização também. E na parte da segurança do trabalho, Mayara, é melhorar o ambiente em si, né? Porque daí a gente investiga o que aconteceu para não deixar acontecer novamente. Então, é tentar estudar, a máquina machucou a mão do rapaz lá porque ela não tinha proteção. Então, vamos ver um jeito de proteger essa máquina, para não deixar mais acontecer. Porque, querendo ou não, quem acaba, nesse caso, sempre perdendo vai ser o funcionário, quem se machucou. Então, por mais que ele recebeu a indenização, deu tudo, né? Mas, imagina a pessoa ficar lá na cadeira de rodas lá. Então, assim, sempre vai ser o funcionário que vai acabar sendo a pessoa mais prejudicada. Então, a gente tenta, na parte de segurança do trabalho, evitar que aconteça novamente. E acontece do funcionário esconder um acidente de trabalho? Acontece. Quando é muito grave, não tem como. Mas quando é um acidente mais simples, às vezes ele fica com medo de comentar e tomar alguma punição da empresa. Então, daí, às vezes, ele demora para falar para a empresa. Às vezes, ele fala depois de 2 dias. Já aconteceu o caso de acidente de trajeto, que lá, de clientes que a gente atende, que a pessoa de moto sofreu um acidente, beleza, né? Falou, não ficou quietinho. Deu um dia lá, o joelho começou a inchar, aquelas coisas, daí foi falar ontem, na hora que eu tava indo embora, sabe? Então, assim, normalmente a gente orienta já, aconteceu um acidente, fala com quem tem que ser o responsável da empresa, o líder do setor, gerente, pessoal do RH, o próprio dono. Então, tem que comunicar, né? Não pode deixar pra lá, não. Infelizmente é comum mesmo. A gente vê que no dia a dia tem colaborador com receio, né? De ser mandado embora, de ter alguma represália no ambiente de trabalho, então tenta esconder. O que é pior, né? Pior para a saúde do trabalhador, pior para a própria empresa que tem o prazo, né? Para se for o caso de emitir uma CAT. Então é comum, sim. E se ele omite, não fala lá que sofreu acidente, a empresa ela pode sofrer alguma punição do ponto de vista jurídico? Até pode, mas o que um critério para ser um atenuante é que a ciência do fato se deu em tal data. Então, não sei como vocês estão agindo lá, normalmente a gente orienta que a partir da ciência se faça a comunicação, ainda que tardia, né? Embora tenha os prazos aí de 24 horas, no caso de morte, de maneira imediata, né? A empresa também não tem como tá atenta instantaneamente, né? Tem algumas situações que acaba fugindo mesmo, né? Então, a recomendação que a gente faz para atenuar uma eventual fiscalização, penalização, é que a partir da ciência, se for o caso, se abre essa CAT. E eu lembrei de uma coisa aqui agora, Mayara, porque hoje é sexta, a gente está gravando na sexta, para quem vai ver provavelmente outro dia também. Mas normalmente acidente de trabalho, de trajeto, acontece muito na segunda de manhã e na sexta de tarde. Nossa, por quê? Sexta-feira o pessoal quer, igual hoje, sexta-feira quer ir embora. Acabar isso aqui logo, quer ir embora, vai começar o final de semana. Segunda-feira a pessoa volta, voltar a trabalhar, então volta mais desligada. Começa meio com sono ali. Então, normalmente, estatisticamente, de segunda de manhã e sexta de tarde é onde tem mais acidente de trabalho. Então, você que está
vendo isso aqui na segunda ou na sexta, por favor, cuidado. Ronaldo, aproveitando que você comentou do trajeto, a emissão da CAT para acidentes de trabalho durante o trajeto é diferente? Não, segue o mesmo prazo, igual a gente comentou. Sempre vai ser, se não for óbito, tá, Mayara? Sempre o primeiro é dia útil, fala lá dia útil, então mais ou menos 24 horas. E se for óbito, normalmente pede de imediato. Mas só que é muito difícil de abrir de imediato, porque precisa de algumas informações. Então, tem várias informações que são obrigatórias. Então, assim, às vezes demora mais 2 dias, assim, para conseguir todas as informações. Só que é igual eu falei, a gente não pegou nenhum problema de multa, essas coisas para as empresas, de abrir atrasado. O problema é não abrir, igual o doutor falou. Que daí você fica deixando, né, alguma brecha ali para a justiça. E doutor, como que a gente consegue saber de uma forma mais prática quando é a negligência da empresa ou imprudência do colaborador? Como que é feita a investigação em si? Que às vezes tem alguém que está assistindo que ainda não passou por isso, ainda bem, né? Então, já se preparar e saber realmente como funciona esse processo. Essa parte a gente vai estar falando inevitavelmente sobre culpa, né? Quem que foi o culpado na ocorrência desse acidente, né? Seria uma investigação das normas de segurança, se foram seguidas por parte da empresa. Então, a gente tem diversas normas que vão estabelecer a ergonomia no trabalho, a questão de o EPI adequado, a maneira de trabalhar em determinada situação, né? Se foram cumpridos todos os requisitos para o trabalhador ter o ambiente de trabalho adequado para exercer sua função, né? E, por outro lado, vai investigar na parte do trabalhador se ele foi negligente, imprudente ou imperito, né? Ou seja, se ele foi descuidado numa situação, se ele não observou um treinamento que tinha sido ministrado para ele, né? Uma boa forma de você colocar isso, além dos treinamentos, é um manual de conduta, né? Então, por exemplo, risco de explosão. Você ter aí um manual de conduta que proíba fumar em determinados locais dentro da empresa, né? É perfeitamente possível isso. Se você tem no regulamento lá que determinado trabalhador ele tinha ciência, ele sofreu um processo de integração onde previa que ele não poderia fumar em tal local, fumou e aquilo ocasionou uma explosão, tem como a gente provar que a culpa era do trabalhador, né? Então seria dessas formas a gente investigar quem foi o culpado na ocorrência, por que aquele acidente ocorreu, foi por culpa do empregado, o que ele não descumpriu. Então você tendo tudo isso documentado, seja através de treinamento, seja através de manual de conduta da empresa, né, empresa de segurança do trabalho, né, ajuda para identificar quem que foi o causador, né, desse acidente. Agora, Mayara, imagina aquele que não tem nada. Aconteceu um acidente, não tem nem como se defender, muito difícil. Então, assim, a pessoa, igual eu falo, por isso que a gente fala que a segurança do trabalho é um investimento, porque por mais que vai ter aquele gasto ali, depois você vai ter o retorno para evitar esse tipo de situação. Imagina ter uma indenização, igual o doutor falou, por morte. Às vezes quebra uma empresa, entendeu? Então, tem que ter esse investimento na parte de segurança para evitar. E desculpa te interromper, Ronaldo, e é constante também, né? Você não vai fazer um treinamento e vai se amparar sempre nesse treinamento. Porque às vezes o setor da fábrica, o do local de trabalho, ele modifica, tem atualização de legislação. Então é uma manutenção, né? Eu tenho cliente lá no escritório, doutor, eu tenho um laudo aqui, mas você vai ver o laudo lá da empresa de 5 anos atrás. Então tem que ser ficado em dia, né, André? Você tem que estar sempre em dia atualizado. Treinamento mesmo a gente recomenda ali, algumas normas pedem para ser bienal, algumas anual, então, mas a gente recomenda anual, faz anualmente. O cara entrou agora, vai ter o treinamento da entrada e daqui a 1 ano ele vai refazer esse treinamento para sempre se manter atualizado. E falando em laudo, processos, a gente lembra, claro, da fábrica de laudos. Sim. Como que a fábrica de laudos consegue ajudar nessa prevenção de acidente de trabalho? Então, lá dentro do sistema da fábrica, a gente tem a parte de melhoria. Então, a gente vai lançar o risco determinado e vai colocar suas melhorias. Então, a fábrica ela ajuda nisso porque ali já vem uma padronização. Então, fica muito mais fácil para o técnico que está elaborando lá na hora, ele já conseguir, ele não precisa ficar pensando o que ele precisa colocar. Então, ele vai ter esse aqui se aplica, não se aplica, aplica, não se aplica. Então, já é intuitivo. Então, porque um problema que a gente tem na segurança do trabalho é assim, Mayara, tem um risco, aí os técnicos que fazem documento, eles não sabem muito bem o que vai colocar. Ou ele coloca para uma empresa uma coisa, para outro mesmo risco ele esquece de colocar. Então fica meio, confuso. E lá na fábrica, no sistema lá, a gente deixa tudo
pré-padronizado. Então, a pessoa que está elaborando, ela só precisa dar um check-out ali e ver o que ela vai colocar. Esse a empresa já tem, esse não tem, esse vai implementar, esse não, qual que é o prazo. Então, é muito intuitivo, muito fácil. Poupa o trabalho, o tempo de, né? Poupa muito. E principalmente a saúde emocional do técnico de segurança do trabalho, que tem que ficar lembrando, copiar daqui, tirar dali, né? Lembrar qualquer lugar, fiz uma empresa parecida, vou ir lá. Não, dá muito trabalho. Então, ali é muito mais fácil. Facilita. É aquele padrão, deixar tudo documentado. E importante, não deixar engavetado, como o doutor falou. As coisas mudam, a sua empresa muda, e às vezes você tem lá um manual que foi feito há 20 anos atrás. É totalmente diferente. Ou pelo chat GPT, né? A gente tem muito problema disso lá hoje em dia com essas inteligências artificiais. Aí, doutor, dá uma revisada nesse manual aqui que eu fiz. Gente, eu já vi cada absurdo, então tem que tomar cuidado. Porque o chat é assim, né, André? Você tem que saber o que você quer, pra você saber qual que é a sua resposta. Então, às vezes a pessoa ele é uma excelente ferramenta, mas você tem que saber conduzir a ferramenta. É bem isso. E é sempre importante, o próprio chat fala, pode conter erros, né? Exatamente. Então, na dúvida, gente, tem que ter assessoria jurídica também, tanto a segurança do trabalho e tem que ter assessoria jurídica, justamente para ter ali o respaldo quando algo ruim acontecer, principalmente, com certeza, né? Com certeza. A gente não pode bobear, não. E como que as empresas podem, vamos reforçar para o pessoal que está em casa, como que as empresas podem ajudar a prevenir cada dia mais o acidente do trabalho? Vamos reforçar aí alguns pontos que a gente já tratou. Quer começar? Pode ser. Na parte da segurança do trabalho, Mayara, a gente define medidas como administrativas, coletivas e individuais, tá? Sempre começa pela administrativa. O que seria uma medida administrativa? Treinamento, orientação, tá? Medida coletiva seria algo que vai ajudar todo mundo no ambiente de trabalho. Vamos dar um exemplo. O cara que trabalha na construção civil tem aquelas redes de proteção para a pessoa não conseguir cair. Então, aquilo é uma medida coletiva. E a medida individual é a última. Quando você não consegue aplicar essas duas, ou quando você já aplica e precisa aplicar mais, você vai para a individual. A individual seria protetor auditivo, capacete. Então, é isso. Então, normalmente, as empresas, para evitar acidente, o investimento maior, além da individual, eu vejo que é muito administrativo. Muito treinamento, muita orientação, muita conversa mesmo, porque só assim você consegue, na hora que a pessoa estiver ali fazendo, ela vai lembrar, falar, nossa, eu lembrei que eu passei disso aqui no treinamento, então não posso fazer assim, vou fazer assim. A coletiva ajuda, mas eu vejo, na minha opinião, tá? Administrativa e individual é o que mais é eficaz ali para a empresa evitar os acidentes. E ter alguns avisos, alguma comunicação visual ajuda normalmente também? na segurança do trabalho tem umas plaquinhas, uso obrigatório de EPI, igual o doutor falou, não pode fumar aqui nesse ambiente, então tem várias plaquinhas de avisos visuais para identificar. Algum alerta na máquina, a máquina travou, dispara um alerta para ninguém ficar próximo, sabe? Então tem isso também. Só complementando, eu vejo como uma aproximação da liderança do empregado, do colaborador, né? O diálogo ajuda bastante, né? Você entender, às vezes, quais são as dores do colaborador, né? Essa humanização, eu acho que ajuda bastante você entender a realidade da pessoa que está lá no front trabalhando, né? Isso acho que ajuda bastante, tanto nos treinamentos quanto no dia a dia. E se vocês pudessem trazer uma dica para esse funcionário que às vezes, não vou colocar o protetor auricular não, é só um pouquinho. Não vou colocar essa proteção na mão porque vai ser rapidinho, não vou colocar o cinto porque é rapidinho que eu vou subir ali no telhado e vou arrumar. Se vocês pudessem trazer uma mensagem para essa pessoa, qual mensagem seria? Eu diria assim, o pessoal fala assim, nunca vai acontecer, né? Até acontecer. Então, assim, nunca aconteceu, mas uma hora vai acontecer. Na segurança do trabalho tem uma outra estatística, eu não vou lembrar de cabeça, mas é basicamente assim, ele vai afunilando. A cada 100 quase acidentes, acontece 50 acidentes, desses 50, 10 grave e um óbito. Então, é uma estatística que vai afunilando. Então, aquele trabalhador que fala, não, eu trabalho isso aqui há 30 anos, nunca aconteceu. Então, ele está mais próximo de quase acontecer um óbito, um acidente mais grave. Então, segue as normas, tá? Não faz as coisas correndo, né? Faz exatamente, com calma. né? Por mais que às vezes tenha pressão ali de produtividade, mas vamos fazer com calma. Participa dos treinamentos, não é? Eu sempre já fiz isso aqui quantas vezes e nunca aconteceu nada, vamos
tomar cuidado. Porque nem todo fator de risco ele é fácil de identificar, né? Então a pessoa às vezes está submetida a um ruído dentro de um ambiente fabril. Aquilo incomoda, você está lá, não sente nenhuma dor, não é nada, mas aquilo com o passar do tempo pode ocasionar uma perda auditiva, né? Então assim, é importantíssimo que se use os EPIs corretos, que sigam as normas, né? A segurança dele, da vida da pessoa, né? Isso traz reflexo em tudo, na família dele próprio. E eu brinco assim, Mayara, imagina um funcionário que acontece que dele tem um óbito. Ele vai deixar lá, ele vai sumir no mundo e vão contratar outra pessoa pro lugar dele. Então não precisa ele querer ser o super-herói ali na empresa e querer fazer tudo. Faz as coisas com calma, tranquilo, que vai dar certo. E quando a gente vê algumas empresas assim, essa empresa está há tantos dias sem acidente, eles são fiéis a essa numeração ali na placa? Eu também. Mas já conheci casos que não são, não. Faz aquilo ali pra ficar bonito ali na entrada. Normalmente é na entrada. Exatamente. Ficar bonito. Mas assim... nem sempre corresponde à realidade. Né? E infelizmente. Tem algumas assim, vou jogar aqui, tá? Tem algumas assim que o pessoal não coloca porque eles têm uma participação lá na empresa. Então, se tiver acidente, eles perdem uma bonificação, alguma coisa assim. Então, daí eles meio que deixam meio escondidinhos. Tá esperto. Entendeu? Então, quer dar uma assim, despertinha. Mas, né, vamos torcer pra, né, André? Não, a gente parte do premissa, tá tudo certo. Tudo certo. Mas nem sempre. E qual mensagem vocês deixariam para essa empresa que às vezes não está atualizando ali, não está dando aquela devida atenção e até mesmo tá com o manual há muitos anos, não atualizou nada? De que se atualize, busque a ajuda de um profissional, né? Que pode estar te ajudando nesses temas que a gente falou e em outros, né? Uma parte de segurança do trabalho importantíssima. A assessoria jurídica, eu vou falar um pouquinho da parte aqui que me cabe, também é importante, né? É um trabalho diferente, porque eu não faço o que o Ronaldo faz, não sei fazer laudo, o advogado precisa de um técnico, não sei fazer medição, então são atividades que se complementam, né? Mas uma sugestão invista, é como se fosse um seguro, você paga para não querer usar, mas se você estiver pagando, você vai estar muito mais assessorado e protegido num caso de acidente de trabalho. A minha vem com a gente, manda mensagem aqui, né, Mayara? Deixa um comentário. Deixa um comentário que a gente chama lá, vamos investir na parte de segurança, vamos atualizar a documentação, treinamento, e aí a gente ajuda a sua empresa a melhorar. E também, né, um especialista como o Dr. André e ajudaria muito. Tem empresa que a gente conversa, tá, Mayara? Ser sincero, tem empresa que a gente vai falar assim, às vezes chega em algum assunto que é jurídico mesmo. Daí, por mais que a gente tenha um pouquinho de noção, mas a gente não é igual o doutor. A gente fala, procura seu jurídico, conversa com ele. Aí o cara fala, nem tenho. Não, e a gente troca figurinha, viu? Tem situação lá que entra, eu sempre converso com o Ronaldo. Falei, Ronaldo, tal situação específica, o que você acha? Então, assim, por mais que a gente atue nessa parte mais jurídica, né? A experiência do dia a dia conta bastante, né? Determinada situação, determinada EPI. Então, é importante esse caminhar juntos, né, Ronaldo? Ajuda, né, Mayara? Um ajudando o outro e a gente vai crescendo. E na empresa é assim. Sim. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa sempre do outro e de processos que ajudem a gente a chegar naquele objetivo, né? Sim, com certeza. E no caso de um acidente, que aquele funcionário, aquele colaborador, infelizmente, não vai mais poder trabalhar. Como que funciona essa aposentadoria? No caso da invalidez permanente, né, aposentadoria permanente, vai depender de um laudo. A pessoa vai ter que ser submetida a um laudo no INSS que vai avaliar se a pessoa tem condição de retornar ao mercado de trabalho ou não. Hoje em dia, é comum ter, mesmo com a invalidez permanente, você tem laudos e avaliações a cada 2 anos. Porque por mais que você tenha um laudo dizendo que a pessoa tem aí uma possibilidade de invalidez permanente, ela pode se reverter, né? Então, depende da avaliação médica. E é difícil, porque tem situações que a medicina não consegue esclarecer se aquilo vai ser definitivo. Cada corpo funciona de uma forma, então tem determinado organismo que vai responder a um tratamento de uma forma diferente que o outro. Então, não necessariamente determinado tipo de lesão vai ocasionar essa invalidez permanente. E tem alguns casos que é evidente, né, que a pessoa às vezes fica de fato incapacidade, tetraplégica, com paralisia. Então vai ser caso a caso. Uhum.
E falando um pouquinho da questão emocional, a gente também tem que ter dentro da empresa pessoas preparadas para receber também essas denúncias, né? Porque pode ser considerado um acidente de trabalho, só que a pessoa às vezes tem a vergonha, né? Isso. Eu não vou falar que eu tô sofrendo assédio do meu chefe. Eu não vou falar que eu tô sofrendo assédio do dono da empresa, senão vou ser mandado embora. Isso. Então a gente também tem que ter esse ambiente preparado, Sem né? Tem que ter os canais, né, doutor? Isso, vocês devem ter falado aqui na parte da NR1, mas uma recomendação que a gente sempre faz é de que a pessoa tenha um canal, nem que seja de denúncia anônima ou de comunicação de maneira anônima, para que a pessoa que tenha receio de expor um problema, relatar um caso, ela fique à vontade para relatar e principalmente para a empresa poder avaliar o caso e, se for necessário implementar alguma medida corretiva, ela implementar. Sim, e de modo geral, Maiara, as empresas que são obrigadas a constituir CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA em si, ela já trata esses assuntos. Então, assim, ela pode dar palestras sobre isso, só que daí os canais, é igual o doutor falou, correto é ter uns canais ali de denúncia que seja mais anônimo, sabe? Mas aí a própria empresa que tem a CIPA, ela pode usar a CIPA como aliada para fazer essas prevenções ali, ter conversa com os colaboradores, palestras, nem que seja semestrais ali, sobre esses assuntos. E para não restar dúvidas, a gente falou muito de CART de acidente de trabalho, muita informação. Qual que é o prazo realmente que uma empresa tem para emitir a CAT? O quanto antes, Maiara. Então, tem as informações, você já passa para quem é responsável para emitir, ou é a própria empresa, ou no nosso caso é a gente lá que emite para os clientes. Então, quanto antes. Tem todas as informações ali, emite. O E-Social pede para emitir um dia útil, e se for com um óbito, tem que ser de imediato. Mas, como eu falei antes, né, as informações às vezes não chegam rápido, então, quanto antes. Perfeito. Considerações finais, doutor? Só queria agradecer aí a todo mundo ao convite, Ronaldo. Fica à disposição. Muito bom bate-papo. Prazer em conhecê-la, Maiara. Foi meu. E um doutor, abraço tem rede social? Tenho. Deixa o seu arroba pro pessoal. @Ciche Advogados. Perfeito. Considerações finais, Ronaldo? Não, só agradecer também ao doutor por ter esse tempinho para vir bater um papo com a gente. Tamo junto. E tamo aí no próximo, né, Maiara? No próximo. E, gente, vamos se cuidar, né? Você que é técnico de segurança do trabalho, dá aquela puxada de orelha nas empresas que não estão atentas a isso. Você que é empresário, fique atento, porque é um benefício para você, é uma segurança para você. Como o doutor falou, a gente paga o seguro para não usar, mas se precisar, nós estamos assegurados. Então é isso aí, eu vejo você no próximo episódio.